Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast. E hoje a gente tem um tema muito bacana, muito relevante, que a gente vai falar um pouquinho sobre efeito sanfona. Por que é importante a gente tratar um pouquinho desse assunto? Vocês vão entender um pouquinho mais. A gente trouxe alguns convidados para falar sobre esse assunto tão relevante. Afinal de contas, a maioria das pessoas que buscam aí emagrecimento tem uma grande dificuldade, né, em conseguir atingir o peso desejado, um corpo mais saudável e se manter, né, dentro daquele peso padrão, aquele peso que a pessoa deseja, não só a nível de saúde, mas também a nível estético. Então, a gente tem alguns convidados para apresentar, para a gente bater esse papo. Vou começar com quem está aqui do meu lado, que é o Charles Feijó, nutricionista. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado, Tom. É muito legal, é muito bom estar aqui, né, junto com todo mundo, para a gente falar sobre esse tema, né? Eu que trabalho com nutrição, todos os dias a gente recebe alguma notícia, ou então aquela paciente que chega, eu já engordei, emagreci inúmeras vezes, né? E eu acho que vai ser legal aqui essa turma diferente para a gente tratar sobre esse assunto e falar um pouco mais sobre esse tema aí que atinge tanta gente, né? Legal. A gente está também com a nossa querida Grace Feijão, quase que eu falo feijó. A Grace, que ela é jornalista, né, por formação, é uma influenciadora digital, e a Grace ela tem um exemplo real, né, de vida, né, com relação a essa batalha com o processo de emagrecimento. Vai poder falar um pouquinho mais pra gente. Seja bem-vinda, Grace. Obrigada, Tom. Prazer estar aqui falando de um assunto que realmente marcou a minha vida por muito tempo, né? Então, podendo ver dicas e compartilhar um pouquinho aqui da minha história. E a nossa querida Júlia Souza, que está aqui comigo, ela que está aí no processo de formação em psicologia, mas que trabalha, né, no programa de interdisciplinaridade nutricional relacionado a transtornos alimentares e obesidade, né, que é o ProNutra. Especialista em terapia cognitiva e vai falar um pouquinho dessa parte comportamental, que é importante, tem tudo a ver, na verdade, quando a gente fala de emagrecimento. Seja bem-vinda, Júlia. Sim, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E é interessante como muitas pessoas inicialmente não sabem que existe uma importância e uma associação muito grande da psicologia nesse processo de emagrecimento. De fato, é uma demanda que chega constantemente no consultório, mesmo quando a pauta inicial não é essa. Então, a gente sabe que essa questão do corpo influencia em muitos processos e é muito bacana estar aqui com vocês para conversar sobre isso. E eu gostaria de agradecer ao nosso estúdio, né, que é o nosso parceiro, o Estúdio Rubiex, que está aqui sempre proporcionando esse espaço para que a gente possa realizar as nossas gravações. E também agradecer ao nosso parceiro Só Bolo, né, que está aqui, ó, na nossa frente. Essa é a novidade, né, que é o bolo de chocolate aí, ó, explosão de chocolate. A gente vai falar de emagrecimento, mas a gente tem que falar também de equilíbrio, né? Afinal de contas, emagrecimento não é sobre você deixar de fazer o que você gosta, deixar de comer o que você gosta, e sim sobre você se permitir ter equilíbrio e responsabilidade, né? Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre essa questão do efeito sanfona. É uma questão muito comum. A gente que trabalha com academias, eu sou profissional de educação física, estou aí pelo menos 17 anos trabalhando com academias e eu sei o desafio que é para a maioria das pessoas, porque quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente vai falar muito de pessoas que têm um hábito sedentário, pessoas que não costumam praticar atividade física e começam a buscar isso, né, atividade física, a questão nutricional, almejando ali um objetivo, né, seja de saúde ou estético. Normalmente, o apelo maior é o estético, né? Saúde, ela só vai ser levada em consideração quando a pessoa diagnostica alguma coisa, né? Tô com alguma disfunção metabólica, tô com algum problema crônico degenerativo, e aí a pessoa gera uma urgência para tratar aquela questão. Mas a grande parte hoje não está satisfeito com o corpo, e aí buscam estratégias nem sempre das mais interessantes, né, para conseguir emagrecer. E a atividade física ela é uma parte central. Porém, a gente sabe, né, a literatura, quando a gente fala de pesquisa, a gente sabe que a grande chave do negócio é a alimentação. Se a pessoa não tiver um equilíbrio alimentar, um controle alimentar, a tendência é que ela possa até se exercitar diariamente, mas ela não vai conseguir emagrecer. Porque a atividade física ela é uma parcela pequena do processo. Ela é importante porque o profissional está ali para incentivar, para ajudar, para checar se a dieta está sendo seguida, se o cliente está conseguindo realmente fazer a readequação alimentar. Mas eu conheço muitas pessoas nesses 17 anos que treinam com regularidade e não conseguem emagrecer, né? Acha que só se exercitar é suficiente para emagrecer, e a gente sabe hoje que não é assim que funciona. Então, queria começar com o Charles falando um pouquinho sobre esse processo, como é que é o processo das pessoas que buscam emagrecer lá contigo, quais são os maiores desafios que você percebe nos teus pacientes, principalmente aqueles que estão começando a se exercitar, que não tem o hábito, porque a gente sabe que no começo é doloroso, né? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas Charles, quais são os principais desafios para quem está
buscando aí um processo de emagrecimento e que tende a um histórico relacionado ao efeito sanfona, de perde um pouco de peso, depois ganha. Fala um pouquinho. Olha, isso é muito comum e o que eu tento conversar muito com os pacientes é tentar explicar uma coisa muito simples, que o emagrecimento, ele é simples. Ele pode não ser fácil para algumas pessoas, mas fisiologicamente ele é simples. É só comer menos do que gastar. Basicamente, eu vou conseguir esse processo de emagrecimento. Então, quando a gente parte desse processo, eu sempre falo, o seu grande desafio é ganhar massa muscular. Porque quando a gente fala de efeito sanfona, eu estava até conversando aqui com as meninas antes, é que é o seguinte, muita gente acha que o efeito sanfona é específico de uma pessoa, é específico de uma medicação, mas na verdade o efeito sanfona ele é fisiológico. A gordura para o nosso corpo é sobrevivência. A gente acumula gordura com o objetivo de manter sobrevivência ali. No momento que a gente perde abruptamente aquela gordura, no momento que a gente trabalha aquilo ali, o corpo ele entra em contra-regulação. Ele aumenta, né, um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, ele diminui o metabolismo à medida que ele perde, porque ele pensa assim, poxa, perdi sobrevivência, preciso recuperar. Então, automaticamente ele faz isso. Não é a medicação que faz isso, não é você própria que faz isso. Então, o corpo faz e você acaba engordando sem nem perceber, porque você não tem essa sensação que está comendo mais. Você vai tendo mais fome, vai gastando menos, e ali aquele processo acontece quando você vê, opa, já engordei de novo, já não sei esse processo. E o que eu brinco muito é que a gente pensa numa estrada, tá? E se tiver um buraco bem fundo nessa estrada, e o prefeito vai lá e passa só o asfalto por cima, qualquer carro que passar vai quebrar. Mas se o prefeito for lá e colocar se ele calçar esse buraco, colocar areia, cimento e fechar direitinho esse buraco, né, não vai quebrar mais. Então, quando eu trago isso para o emagrecimento, eu falo o seguinte, se você abriu aquele buraco, tirou aquela gordura, né, fez isso com o corpo, mas você colocou tecido novo ali, você produziu massa muscular, você tampa, você calça aquele buraco. Então, um grande desafio hoje, eu não acho que é emagrecimento, porque a gente sabe, eu acho que vocês sabem, que ganhar massa muscular não é tão simples assim. Então, aí necessita da parte da educação física, necessita da parte psicológica. Então, durante todo esse processo, a gente estava até conversando com ela, que eu acho que a grande virada foi quando ela colocou o exercício dentro da vida dela. Então, quando a gente tem essa questão do ganho de massa muscular, a gente interrompe esse efeito sanfona e esse é o grande desenvolvimento do processo. Legal. Grace, fala um pouquinho como é que foi esse processo, né, de emagrecimento, esse processo de uma construção de uma nova Grace, né? Porque foi um processo, quanto tempo demorou, como é que foi? Conta pra gente. Olha, quando eu vi o tema, efeito sanfona, eu disse, pronto, isso fez parte da minha vida por muitos e muitos anos, né? Até os 35 anos eu sofri com efeito sanfona, então 46. Então, e já começou com 15 anos, porque na época eu era modelo, aí tem toda aquela questão do peso, do padrão, e já tinha que emagrecer, comecei a fazer dietas malucas, dieta do iogurte, dieta da proteína, dieta de tudo. Aí passava 2 semanas e emagrecia 12 quilos, 15 anos, né? Emagrecia rápido, 2, 3 semanas depois engordava mais. E era assim, 6 meses eu estava num peso, 6 meses era outra pessoa. Então, por anos e anos, isso foi se arrastando e me causando uma crise de identidade. De chegar no ponto que eu dormia, sonhava que estava magra, acordava, estava gorda. Estava magra, dormia, sonhava que estava gorda. Menina, era uma loucura na minha cabeça, né? Então, aí chegou... Com 35 anos, eu tive depressão, tive um hipotiroidismo também, que piorou a minha situação, porque eu já estava com compulsão alimentar, de tanto, né, efeito sanfona engorda e emagrece. Precisei fazer a cirurgia bariátrica, né, mas aí eu estava morrendo de medo na época, né, de fazer a bariátrica, mas não tinha jeito, porque eu já estava com várias comorbidades, né, gordura no fígado, pré-diabetes, já com início de hipertensão, hérnia de disco, por conta do peso. Eu disse, agora, ou eu tomo uma decisão, já que eu não estou conseguindo, mais 20 anos de luta, ou, vou prejudicar minha saúde? Não vou, né? Risco de vida, risco de morte, no caso, né? Então, eu disse, olha, eu vou fazer a bariátrica, mas eu preciso mudar a minha vida, né? Se eu não mudar a minha vida, não vai valer a pena. Eu tenho que fazer valer a pena. Então, o que eu estava até comentando com ele, que o que fez essa virada de chave foi porque eu disse, eu quero ser atleta. Então, eu falei para o meu médico, né, quando é que eu posso voltar a treinar? Ele disse, olha, com 15 dias você caminha. Com 15 dias eu comecei a caminhar, com 1 mês eu fui fazer musculação, com 3 meses eu voltei a correr, com 8 meses eu atingi a minha meta de peso e simplesmente fiquei apaixonada pelo esporte, né? E por 10 anos eu não parei de treinar. Então, aquela questão que você falou, né, do ganho de massa muscular,
troquei a minha compulsão alimentar pela compulsão pelo esporte, digamos assim. Acho que foi uma boa troca, né? Uma troca justa, né? Com certeza foi. Então, não tive mais regão, tive regão de peso durante esse tempo todo. Isso é uma coisa fantástica. Eu durmo, eu acordo, eu sei quem eu sou, né? Porque eu virei essa chave. E eu até estava comentando aqui, rindo, porque, botaram o bolo aqui no dia que eu vim. Por quê? Para provar que a gente tem que perder o medo de comer. Eu tinha medo de comer. A comida me causava ansiedade, assim, digo, se eu comer eu vou engordar. Não, eu aprendi que, né, a gente pode comer de tudo com equilíbrio. Legal. Psicologia, tem muita psicologia nisso Vamos aí. já falar um pouquinho sobre isso também. Vamos voltar aqui um pouquinho sobre essa questão, Charles, da hipertrofia, do processo de emagrecimento. Existe um grande paradigma hoje, que é o fato de as pessoas que querem emagrecer se preocupam muito com a balança. E a gente sabe que massa muscular pesa, né? O que muda é que a densidade de um músculo ela é menor, ou seja, 1 quilo de músculo ocupa menos espaço do que 1 quilo de gordura. Então, muitas vezes a pessoa não vê uma diferença na balança, mas ela está no processo de emagrecimento, né? E hoje todo lugar tem balança, né? Academia, Em casa, na farmácia, em casa. Então, existe muito essa questão das pessoas que buscam emagrecimento. Quando vê ou não vê uma alteração na balança, ou vê a balança subir, já associa automaticamente a ganho de gordura. Então, como é que é para você hoje trabalhar com pessoas que estão no processo de emagrecimento, colocar na cabeça que precisa ganhar massa muscular e essa relação com a balança? Cara, é muito interessante isso é demais. A minha estratégia é que na minha meta com alguns pacientes eu falo assim, quero você 2 quilos mais pesado, né? Então, tipo assim, já para quebrar um pouco sobre isso. Mas eu converso muito, a primeira coisa que eu converso, eu atendo com uma garrafa de água, e eu disse, olha, se eu beber essa garrafa de água agora, de 900 ml, eu vou engordar 1 quilo, né? E eu tenho lá tipo um bonequinho, né, que é uma gordura e uma massa muscular, né? Uma cópia ali, e eu fico mostrando uma molécula de gordura, de 1 quilo de gordura, ela precisa de 7.000 calorias para que a gente produza aquilo ali, né? Que é a grande matéria-prima que as pessoas às vezes não entendem, que para produzir gordura tem que ser caloria. Tem muita gente que acha que engorda com remédio, tomei corticoide, vou engordar, anticoncepcional, porque eu tenho uma tireoide ruim e tudo. Eu falo, olha, você não constrói um prédio de 20 andares com cimento para 5. Então, você não produz gordura sem ter a matéria-prima, que é a caloria. Então, eu mostro lá. Eu disse, olha, quando está no final de semana, se você ganha 2 quilos, você acha que em 2 dias o seu corpo conseguiu construir uma molécula tão complexa como essa, né? Então, a gente vai quebrando esses paradigmas aí, explicando exatamente isso, que não tem como. E é muito comum. E eu falo também um quesito né? Eu tenho 95 quilos, o meu peso ideal seria 80 quilos, então não precisaria perder. E eu falo que a partir de hoje a nossa meta não é a balança, a nossa meta é o espelho, né? E aí a gente fica sempre trabalhando com isso. Eu disse, olha, quando você tiver dúvida, venha avaliar na bioimpedância ou no adipômetro, ou então por foto. Mas por balança, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. É um problema. Balança é problema. Balança é Mais problema. atrapalha do que ajuda, né? Com certeza. Júlia, como é que vocês que já têm lá um grupo de pesquisa, tem um pessoal que entra nesse programa, como é que é o acompanhamento de vocês? O que é que vocês fazem para ajudar as pessoas nesse processo de emagrecimento? E a gente fala de balança, isso tem influência cognitiva, a pessoa tem essa questão de, poxa, subiu a balança, não, meu Deus. Então, essa questão emocional é um fator muito relevante, essa questão psicológica é um fator relevante. Então, como é que vocês fazem lá o acompanhamento para que traga essa consciência, traga essa mente mais apropriada, mais preparada para o processo de emagrecimento? Sim, lá no programa é um ambulatório, né? E a gente trabalha com transtornos alimentares e obesidade. Então, a questão do ganho de peso, ela é muitas vezes o cerne do nosso tratamento, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de pacientes com anorexia e bulimia. Existe um medo do peso, existe um medo da gordura, um medo de um determinado tipo de corpo. E a balança é quase que um bicho de 7 cabeças por lá. Então, a gente tem todo esse movimento. Por exemplo, as pacientes, elas são pesadas de costas pelas nutricionistas da equipe, justamente para desassociar essa questão da numeração, porque é muito difícil. E o que eu percebo cada vez mais é que, acredito que o Charles também nota isso, é como se a gente estivesse fazendo um trabalho remando contra uma maré. Porque hoje, com o grande acesso de internet, mídias sociais, é muito complicado a gente romper com alguns
estigmas, e eu noto que essa questão do peso, perdi tantos quilos e tal, existem pacientes, casos e casos, né? Mas, via de regra, essa questão da numeração, ela tem um efeito muito forte, principalmente sobre as mulheres. Então, lá no Pronutra, a gente tem um trabalho multidisciplinar, então temos uma equipe com psicólogos, nutricionistas e psiquiatras, porque a gente está falando também de um transtorno mental, não é só um caso de emagrecimento. Então, nos casos de compulsão alimentar, por exemplo, que aparece com frequência, a gente tem esse movimento que puxa exatamente para o que tu trouxeste, que eu acho que muitas vezes é o cerne quando se fala desse processo de emagrecimento, de desassociar a comida como um inimigo, porque a comida vira o que representa tudo aquilo que você não quer ser e o lugar onde você quer estar. Mas se esquece muitas vezes que a comida é também o que permite uma confraternização, a comida ela está presente em momentos de família, né? Eu gosto sempre de falar que a gente comemora. Então, a comida ela está inserida em todos esses ambientes. Então, o nosso trabalho também vai nesse lugar de mostrar que o emagrecimento ele é possível e não necessariamente precisa ser feita uma retirada, uma exclusão daquilo que tem um valor e que importa. Mas que a gente vai, nesse trabalho colaborativo com os nutricionistas, sempre colocando todo mundo no mesmo canto, assim, encaixando as pecinhas para que esses objetivos eles possam ser possíveis, tanto dos pacientes para ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde, a questão da estética, que muitas vezes a gente esquece que tem uma importância sim, mas sem abrir mão da saúde mental, que é um processo importantíssimo nesse momento. Legal. Quando a gente fala de qualquer objetivo, né? Quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de qualquer outro tipo de objetivo, normalmente por trás do objetivo de qualquer pessoa que procura a gente como profissional, seja profissional de educação física, nutricionista, tem um motivador base, né? Normalmente é dor ou prazer, né? As pessoas que estão buscando emagrecer, elas não têm prazer em se exercitar. Afinal de contas, se elas se exercitassem, se alimentassem bem, elas não estariam buscando emagrecer, já estariam com o corpo pelo menos saudável, ou dentro de um padrão que ela busca ali. Então, o grande desafio para a gente, muitas vezes, é fazer a pessoa gostar de se exercitar, porque e aí vem dessa questão também do ter prazer, né? No começo não é prazeroso, no começo as pessoas não gostam de se exercitar, afinal de contas, se gostassem, estariam fazendo, né? Então, a pessoa que está no processo de emagrecimento, ela vai começar algo que tem dor, e não estou falando só de dor física, né? Porque a dor física ela vai existir, no outro dia vai ficar dolorida, vai ficar mais cansada, né? Mas é a dor mental, de realmente estar fazendo algo que ela não tem prazer em fazer. Então, o nosso trabalho, quando a gente fala da educação física, é o que eu sempre falo para todos os profissionais. Já tive mais de 1000 profissionais que eu tive a oportunidade de capacitar e treinar, e eu falo, olha, primeira coisa, nosso primeiro objetivo não é entregar o que a pessoa quer, é fazer ela gostar. Porque se a gente faz ela gostar de alguma prática física que seja, isso vai ser motivador para ela ter uma regularidade naquilo, que é a questão da constância, né? Não adianta você querer emagrecer a pessoa focando na dor dela, que é importante, mas não é sustentável. A dor é o que gera urgência para a pessoa começar, mas não vai sustentar a pessoa dentro daquele ambiente. Então a gente precisa inserir a pessoa no ambiente do exercício físico regular e trazer o prazer que isso pode proporcionar. Todos aqui se exercitam. Então, tenho certeza que todo mundo aqui, se eu falar, não vai treinar essa semana não, você vai falar, tá doido? Porque você já gosta de treinar, você já gosta de se exercitar. Então, o nosso maior desafio como profissional de educação física, aí é um recado para os profissionais, vamos fazer as pessoas gostarem de se exercitar, esse é o primeiro desafio, porque depois é mais fácil você inserir a intensidade, fazer um trabalho mais direcionado para o propósito daquele paciente, daquele cliente. Então, eu estou falando isso porque tem a ver também com a alimentação, né? Eu acho que a alimentação, ela também não pode ser uma coisa que não tem prazer, né, Charles? Então, como é que você faz? E aí vem a pergunta, né? Como é que você faz para associar, né, as coisas que as pessoas gostam de comer dentro desse processo de emagrecimento com o que ela precisa para chegar no objetivo dela? Eu tenho uma teoria para essa questão da atividade física, né? Que para nós, nutricionistas, é um grande desafio. Eu só vou conseguir fazer com que aquela pessoa tenha constância se eu conseguir acoplar com a atividade física em muitos casos. É claro que tem exceções, né? Mas a minha maior estratégia para conversar com o paciente a respeito disso, eu pergunto, se você fosse começar a surfar hoje, fazer um kitesurf, você iria no mar sozinho com a prancha e lá ia tentar surfar, remar aquilo ali? E aí ele disse, não. Aí eu disse, você faria o quê? Eu disse, numa escola de surf. Eu disse, quando você opta por um outro tipo de atividade e tudo, pelo menos muita gente às vezes acaba sendo mais dinâmico o crossfit ou alguma outra coisa assim. Eu disse, você percebe que o crossfit tem um professor, né? Agora, quantas vezes você treinou a musculação acompanhado? O maior fato da pessoa desistir, muitas vezes, é que ela não sabe treinar, não tem conhecimento sobre aquilo.
vai sozinha, às vezes cai em estruturas que são feitas para a pessoa desistir, né? Em tipos de academias e tal que é feito, onde não tem um suporte ali para lhe acompanhar e você recebe ali uma ficha padrão, não sabe mais ou menos como é que funciona o processo, e aí aquela academia ela é feita para que você pague e não vá, né? Então, dentro desse processo, o que eu mais converso com isso é o seguinte, porque muita gente já chega lá, e o Ozempic, né? E a medicação, isso. Demais. Eu disse, cara, eu acho massa, eu sou fã do Ozempic, não sou fã desse tipo de medicação, mas ele tem um custo. Eu disse, dá para pagar o Ozempic e o personal? Se não der, só o personal. Entendeu? Porque eu falo, esse tipo de ação onde a gente consegue gerar, né, colocar para a pessoa entender que existe uma dinâmica dentro da musculação, porque eu sou muito fã da musculação em si, eu acho que a musculação ela é mais completa dentre as opções que a gente tem, e como adultos, né, a psicologia sabe, muita gente tem que fazer o que tem que ser feito, talvez não só o que a gente gosta, mas é importante pelo menos que a pessoa comece, né? Se começar com outra coisa, tudo bem. Mas em algum momento vai ter que cair na musculação, porque senão não dá certo. Mas dentro desse processo, e aí a gente toca muito nisso, né? Para fazer com que a pessoa consiga. E agora, com relação à tua pergunta, para a gente trabalhar com o que a pessoa gosta, eu sou muito criterioso no seguinte, para que a pessoa entenda. Gourmetizar o erro é errar do mesmo jeito. Onde é que eu quero chegar com isso? Às vezes hoje a gente está com enxurrada de produtos fits, lights e tal. Eu vi esse bolo aqui e às vezes a gente vê bolos por aí que são feitos de farinha de amêndoas, que são feitos com pasta de amendoim, que são feitos com outras coisas. Se você for contabilizar a caloria desses bolos, quando eu troco a farinha de trigo pela farinha de amêndoas, é mais funcional a farinha de amêndoas, pode até ser menos inflamatória, se a gente for poder pensar assim, mas um é a base de gordura e outro é a base de carboidrato. Gordura é mais calórico. Então, mesmo sendo sem açúcar, esse pedaço de bolo com farinha de amêndoas, pasta de amendoim, parará, vai ser mais calórico do que um bolo como esse. Um chocolate 70% tal, se eu como uma quantidade, se eu compro uma barra e como mais, é muito mais calórico do que um filetinho de chocolate comum, né, para não dizer a marca aqui, mas então o que eu falo às vezes é que, poxa, vamos contar calorias juntos, né? O meu papel aqui é estar contabilizando para você. Se a gente tem X calorias, se a gente tem uma margem para o açúcar, né, que a gente diz ali uma margem pequena, por que não consumir? Para que a gente vai gourmetizar tanto isso, né? Então a gente consegue introduzir, porque a gente sabe que quando a restrição é total, dura pouco tempo, né? Então Com a gente certeza. tem que ver muito sobre isso. É aquela máxima, né? Carboidrato é ruim. Carboidrato engorda. Falam em Né? restrição, eu penso logo aquela frase que eu levei pra minha vida: restrição gera compulsão. É o nosso lema. Né? Pronto, isso aí eu peguei pra mim, porque no primeiro ano de bariátrica, eu fiquei fitness, 100% fitness, insuportavelmente fitness. Porque, tudo bem, eu tinha que, a minha meta de peso, eu levava marmita pra todo canto, eu fui disciplinada ao extremo. Só que aí, até o segundo ano eu tava insuportável. Eu não queria açúcar, eu ia pros cantos, eu não comia, eu tipo, nossa, eu vou tomar uma água. Quase tem um nome de um transtorno desse, né, que a gente... Ortorexia. Ortorexia, eu tava quase no pezinho já lá, né? Aí Desculpa, só um parênteses. Explica pra gente o que é ortorexia. Ortorexia ainda não é um transtorno alimentar, efetivamente, não está ainda inserido no manual diagnóstico, mas a gente acredita que já na próxima atualização vai aparecer. Mas é quando a gente observa que alguns pacientes eles têm uma certa obsessão em contagem de calorias. Então, a gente vê muito isso. Eu não sei se isso chega pra ti com frequência, mas meu namorado é nutricionista, então a gente sempre troca figurinha em relação a isso, que o pessoal tá nessa onda de que Coca-Cola é melhor do que suco de laranja, porque o suco de a laranja tem muita caloria, você precisa de muitas laranjas para poder fazer um copo. Mas, quando se olha a nível nutricional, não sei se a longo prazo, como é que fica essa questão dessa substituição. Então, a ortorexia, ela entra nesse lugar de uma contagem excessiva de calorias, de uma hiperregra, que muitas vezes limita o que tu estava trazendo, exatamente, de um contexto social, de estar entre amigos, que é isso. Eu já não queria sair para não ter que comer e dar satisfação que eu estava de dieta. Só que eu não precisava mais estar de dieta, assim, claro, a alimentação tem que ser equilibrada. E aos poucos eu fui mudando isso, e o esporte fez com que eu mudasse isso, porque eu comecei a correr, e a gente sabe que quem corre come muito, né? A fome é maior. Então eu digo, não, por que eu não vou comer um bolinho? Eu me empanturrava de coisa fitness. Aí comprava um monte de barrinha que tinha muito mais caloria, que foi o que você falou, do que se eu tivesse comido simplesmente um brigadeiro.
E às vezes o corpo quer o brigadeiro. O corpo quer o brigadeiro, ele não quer 35 brigadeiros de batata doce, não. Entendeu? Como também não precisa ser uma centena de brigadeiros. Exatamente. É de desenvolver também essa capacidade de autonomia e de consciência na hora de se alimentar. Assim, poxa, eu quero comer um brigadeiro. Esse brigadeiro específico, ele não vai destruir todo o meu processo. Exato. Mas eu também não preciso comer 10 brigadeiros. Eu posso comer um. E aí amanhã, se eu sentir vontade... O que eu converso sobre isso muito com meus pacientes é a respeito de quando a gente tem a consciência de pagar o dia. Eu brinco muito que eu pergunto, você treina quais os dias da semana? Ele de segunda a sexta. Aí eu disse, qual é o dia que você come mais? Ele disse, sábado e domingo. Eu disse, qual é o dia que você não treina? Ele disse, sábado e domingo. Eu disse, não vai fechar a conta. Então, quando a gente tem a consciência que a gente pode comer um pouco mais, mas a gente precisa se exercitar nesse dia, a gente já tem uma liberdade um pouco maior, né? Pra gente também não vender tanta facilidade. Não É por isso que eu fácil tô treinando de segunda a domingo. Mas se a gente não é tão fácil assim, a gente pode comer tudo que a gente quer e tal, que é só ter equilíbrio, às vezes a gente perde esse equilíbrio, né? Mas se a gente começa a criar só uma questão do pagar ali no dia, poxa, domingo eu não gosto de ir na academia, mas eu gosto de ir na beira-mar e fazer um cardio, fazer alguma coisa. E aí domingo é um dia que eu gosto de ir na casa da minha mãe e comer um pouco mais livre. Poxa, mas tu fez 1 hora de cardio ali, tu tá empatando aquele processo e vai te otimizar muito mais a longo prazo, né? Duas coisas que me veio aqui à mente. A primeira é com relação a essa questão da compulsão. Tem pessoas que têm dificuldade com isso mesmo. Eu já me deparei com alguns e eu queria saber qual é a estratégia que vocês usam. A pessoa não consegue comer só um. Tem gente que fala assim, eu prefiro nem comer, porque se eu comer um, eu não me controlo, eu acabo comendo mais. Vocês já receberam pessoas assim? Olha, demais, o tempo todo. O que é que acontece? No primeiro momento, a gente tenta avaliar, não de uma forma tão psicológica, né, não na parte profissional, mas no início a gente tenta ver o seguinte, às vezes é preciso mudar de ambiente, né? Então a gente procura ver se é a pessoa mesmo o problema ou se é o ambiente que ela está inserida, né? Então, a priori, o ambiente. E como eu não sou psicólogo, a segunda parte é a parte medicamentosa mesmo. Tá? Então, às vezes, nessa questão de compulsão, pode ser necessária a parte de medicamentos, né, nesse processo aí. Então, inicialmente, a gente tenta fazer algo mais voltado nessa parte comportamental, para que a gente observe e veja essa questão ambiental da pessoa, do ambiente que ela está inserida, porque isso envolve muito. Às vezes o marido, às vezes os filhos. Eu brinco muito, meu filho só come besteira. Eu disse, teu filho tem quantos anos? Tem 6 anos. Eu disse, teu filho faz supermercado? Não. Quem é que compra, quem é que né? compra essa besteira para ele? É você. Então, ele só come besteira porque você leva para casa. Entendeu? Então, é muito voltado para isso. Então, é nesse contexto que a gente trabalha mais um pouquinho. Mas a parte medicamentosa, às vezes, é necessária. Sim, sim. E Legal. o que eu observo com frequência é que, quase 100% das vezes, esses processos de compulsão, a comida ela entra para ocupar um buraco de uma falta. Então, normalmente, são episódios que vêm logo após uma ativação emocional de uma situação. Então, eu tô com muita raiva, briguei com meu esposo, tô com muita raiva, e aí tem um episódio. Tô muito triste, tô frustrada. Tô muito feliz. Exatamente, tô muito feliz. Ficava feliz comigo. A comida entra como uma recompensa também, isso é algo muito social, pelo menos assim, falo pela experiência da minha casa. Qualquer, assim, passei no vestibular, tirei carteira de motorista. Faz uma pizza. Tá, mas Estou vamos lá. aqui hoje. Como é que vocês fazem, então, para ajudar nesse processo quando vocês identificam que é uma falta emocional, uma mudança emocional que faz com que a pessoa tenha esse gatilho? Sim. Tem alguma estratégia que vocês utilizam para poder ajudar a controlar isso? Sim, com certeza. Um que eu gosto bastante é trabalhar a identificação de valores. Então, valores de vida. O que é que tem dentro da vida desses pacientes que pode ser um agregador nesses momentos, além da comida? Porque a comida, e aí eu acho que o primeiro passo é também educar sobre o que é comer. A gente fala muito uma frase lá no ambulatório que eu acho muito legal, de que comer é um ato biopsicossociocultural. Então, quando a gente vai comer, existem inúmeras variáveis que atravessam por que a gente come, o que a gente come, como isso acontece. A nossa estrutura familiar muda muito isso. Então, um exemplo, assim, eu sou pernambucana, mas eu moro aqui a vida toda. E eu vejo muitas diferenças, por mais que sejam cidades próximas, as diferenças culturais da forma como as coisas que eu janto, as minhas amigas não jantam. Então, a comida, ela atravessa toda a nossa história em inúmeros momentos. Então, o primeiro passo é mostrar isso. A comida, ela tem, sim, um efeito reparador. Porque se não tivesse, não seria um recurso utilizado. Tanto que esses pacientes, por exemplo, pacientes com sobrepeso... Né? Você comeu um alimento
gostoso desse, um bolo desse, libera automaticamente Essa hormônios compulsão é tão de difícil, saciedade e porque a gente prazer. tá sempre perto da E porque é um comida. prazer que vem. É um prazer que vem, mas logo em seguida vem muita culpa. Vem Imediato, muito né? arrependimento. Em determinados casos, vem estratégias inadequadas para uma perda de peso mais efetiva, podendo gerar um outro tipo de transtorno. Então, acho que o primeiro passo é esse, de trabalhar o que significa a comida, por que a gente come, mas de mostrar também que ela não está tendo o efeito desejado. Porque a partir do momento que você come para tentar suprir uma necessidade, mas isso dá um efeito rebote emocional gigantesco, a comida já não está tendo mais esse efeito. E aí, em paralelo a isso, a gente vai trabalhando valores de vida. A atividade física, ela é fundamental nesse processo. Ela é fundamental, porque quando a gente fala, por exemplo, de pacientes com depressão, que é um transtorno que está muito associado ao transtorno de compulsão alimentar, a atividade física entra como um potencializador. Porque eu sempre falo com as pacientes, assim, de uma forma bem informal, que é uma energia para a vida. Muito além do que a gente também tenta ir mostrando, não é só sobre ter um corpo específico, adquirir um corpo, que é a meta, muitas vezes, pacientes com obesidade, sobrepeso. Mas é toda a qualidade de vida que essa atividade pode te proporcionar. E a ciência, né? Exatamente. O que a gente viu agora é que foi constatado que nenhuma medicação para ansiedade e depressão é capaz de curar. Ela controla durante o uso, né? Então, que é o que a gente vive dentro desse sistema medicamentoso da indústria farmacêutica, Sim. que não existe medicação para curar nada. É só para diabetes é para a vida toda, para pressão alta é para a vida toda, para depressão é para a vida toda. E o que a gente percebe, o que foi constatado, é que a atividade física é a única que é capaz de superar, né, esse problema. Então, é o que eu mais converso quando eu vejo pacientes que tomam muito medicação à base. Porque hoje, às vezes, quando você vai no psiquiatra, se você for no psiquiatra e ele sair de lá mandando você fazer atividade física, você critica o psiquiatra. Então, você tem que sair com remédio. E muitos têm essa ideia também. Não, se o paciente veio aqui, eu tenho que receitar alguma coisa. Né? Então, fica um sistema muito pró-remédio, né? Então, a questão da atividade física também é que uma das formas de comida é aquele negócio assim, hoje eu estou muito cansado, hoje eu fiz muita coisa, eu mereço. Exatamente. Essa questão do merecimento. Total. E que quando a gente treina, esse merecimento, ele acaba sendo compensado, né? Você não tem essa sensação do eu mereço ou do estou precisando disso, né? A gente fala muito que a comida, ela é interessante porque o nosso cérebro é imediato, né? Com a comida a gente tem um prazer agora e o problema só depois. A atividade física, a gente tem um problema agora, né? A dificuldade agora, e o resultado bom vem só depois. E nosso cérebro ele é muito imediatista. Então, quando a gente começa a perceber isso, tem um pouquinho mais de paciência, as coisas começam a fluir melhor, né? Charles, mas tem uma questão que você pontuou, me veio duas coisas que costumeiramente acontecem. Uma é, tem pessoas que treinam pra comer. Vocês já ouviram falar isso, né? Eu Então, às vezes o cara... Eu Então, mais o que ou acontece menos. O CrossFit aí tá pra falar. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela treina para tirar o peso na consciência para comer. E ela acaba não evoluindo da mesma forma. Porque a gente sabe que o gasto calórico de uma atividade física, ela não vai ser suficiente para compensar toda aquela alimentação que vai ter uma demanda calórica muito mais alta do que A o que conta não fecha. a conta não vai fechar, né? Isso é um fato, né? Então tem essa questão e tem outra questão que eu costumo ver, é o seguinte, a pessoa começa a ter resultado, começa a se acomodar. Porque o que acontece? Tá me incomodando a barriga. Ela começa a ver a evolução e tal, fica satisfeita e às vezes aquela pequena evolução, ao invés de ser um motivador para continuar, faz com que a pessoa relaxe e entra nesse efeito sanfona. E aí qual é o problema disso? Ela vai, começa a ter resultado, relaxa, piora. E aí entra nesse processo que a gente está falando hoje aqui. Então é muito comum a gente identificar isso nas pessoas que fazem academia. Muitas pessoas que estão nesse ciclo, muitas vezes não estão num grau de obesidade elevado, não estão num processo de emagrecimento muito grande. A pessoa que às vezes quer perder ali 4, 5 quilos ou precisa, de fato, perder algo desse tipo. Perde 2, 3, já melhora, já se sente melhor, já relaxa e aí depois volta e recomeça. E isso é um fator que desmotiva. Porque isso vai acontecendo por um tempo, chega a pessoa e fala, não. E aí, como é que vocês lidam? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Acontece? É comum? Você tem pacientes assim? Demais. E é o mais difícil, é o paciente mais difícil, o paciente que já conseguiu e perdeu, entendeu? Quando o paciente consegue emagrecimento e acaba engordando de novo, ele não tem tanta crença que agora vai dar certo, entendeu? Cara, o que eu falo muito é o seguinte, com relação a isso, né? Com relação a treinar para comer, eu trabalho com objetivos. Então, eu vou esperar o objetivo dele. Se ele tá bem assim, beleza. Caso não, o que acontece? Existem trabalhos, existem medicações, existem coisas que são mais contínuas. E muitas vezes eu observo se aquele paciente é aquele paciente que aguenta esperar.
ou aquele paciente mais imediatista. Então, à medida da paciência dele, eu trabalho junto com uma médica e aí a gente trabalha assim, eu disse, meu irmão, se esse cara aí, se a gente não pegar ele logo, se ele não tiver um resultado rápido agora, a gente não vai conseguir a evolução desse cara. Então, eu dou uma ligadinha para ela, tá ali do lado e tal, e eu disse assim, meu irmão, vamos com tudo. Aí é mais ou menos assim, então é conversado isso. Então, no meu ver, dentro da minha realidade, como eu não trabalho com a parte da psicologia, a gente já... Mas tem um psicólogo lá na clínica. Mas a gente já a gente já vai em cima logo disso um pouco mais rápido, porque às vezes esse resultado inicial, bem trabalhado, pode ser o grande trunfo aí da continuidade, né? E eu noto que é questão de um propósito também, assim, porque se tu tá ali se exercitando pra emagrecer, quando tu emagrece, tu vai fazer o que ali? Eu tô ali pra emagrecer. Eu acho massa quando tu diz, assim, também, eu fiz a cirurgia e eu virei pro médico e falei, eu quero ser atleta. Então, é um estilo de vida também, de adquirir aquilo ali, porque tinha um objetivo, né? Isso, porque eu sempre gostei de corrida, até antes da bariátrica. Então, eu parava de fazer esporte quando eu estava acima do peso, porque eu sentia vergonha, me sentia mal, ficava deprimida. Então, quando eu emagrecia, a sanfona era assim, mas voltava a treinar. Então, eu tinha uma relação com o esporte, com a comida totalmente equivocada, porque eu usava o treino como uma punição. O treino era para queimar calorias. Para mim era uma obrigação. Se eu comi muito, eu vou correr muito. Entendeu? Então era assim que funcionava a minha cabeça. Então eu não conseguia ter prazer na atividade física e eu sempre pagava um ano de academia em um dia. Por quê? Porque engordava. Então não existia uma relação saudável. E isso só mudou depois da bariátrica porque eu fui obrigada a mudar meu estilo de vida. E como eu falei, eu quis fazer valer a pena. Então demorou um tempo para eu mudar essa relação. E eu precisei de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, né, terapia e tudo, porque eu tenho ansiedade, né? Então, eu lido com a ansiedade até hoje. Então, é muito importante frisar isso, que o esporte ele me tirou da depressão. Isso é um fato, né? Então, a minha relação com ele mudou, porque eu aprendi que, independente do que eu coma, amanhã eu vou treinar. Se eu tiver vontade de pedir uma pizza, eu vou comer um pedaço de pizza, 2 pedaços de pizzas. E amanhã eu vou treinar normalmente, não é? Eu não quero nem saber quantas calorias tem isso aqui. Eu também era escrava da balança. Todo santo dia eu estava lá me pesando. E aí eu ficava preocupada, por quê? Porque depois de uns anos de bariátrica, claro que eu ganhei massa magra. Aí eu, meu Deus, a balança está subindo. Será que eu estou tendo reganho? O pânico. Parei, não, deixa essa balança aí, eu estou bem no espelho, tá legal? Entendeu? É isso, essa relação demora para mudar, mas quando muda você fica na paz. E aí vai a importância, né? A gente aliar, né, o que a pessoa precisa fazer. Exatamente. E tentar injetar doses de coisas que ela gosta de fazer. Tem uma coisa que eu acho bacana, que é o seguinte: eu não conheço uma pessoa que treina há um ano e se arrepende. Tem treinado há um ano. Perigo. Então, assim, assim, para quem está assistindo a gente, escutando a gente, o começo vai ser doloroso, mas, gente, vai valer a pena. É prazeroso hoje em dia e até de forma imediata. Você sai de um treino, você faz um treino hoje, começando hoje, você é sedentário. Você vai sair cansado, mas você sai com uma sensação tão boa, porque tem a liberação automática de serotonina, a pessoa já sente bem, o bem-estar ele é automático, ele é imediato, é um efeito agudo do exercício físico, né? E o efeito de longo prazo vão ser os resultados que a pessoa está buscando. Então, agora, lógico, né? Vai ter o outro dia que a pessoa vai acordar. Sem andar nada. Com dificuldade. A pessoa entender que é um processo que tem prazo para acabar e não demora muito. Então, assim, a partir de 2, 3 semanas, a pessoa já começa a sentir menos isso, menos esse efeito. Começa a perceber mais os benefícios. O Charles falou de uma coisa de academia que eu acho importante a gente falar aqui. A pessoa, quando chega na academia, ela sente um peixe fora d'água, porque ela não sabe ajustar o equipamento, ela não sabe fazer nada. Aí sabe qual é o mecanismo natural de quem está começando e não tem acompanhamento? Ela vai pra esteira, porque ela sabe que tem um botão verde para ligar e tem um botão vermelho para desligar. Nossa, parece que tá falando de mim. Do peso, então, porque eu não falei de mim ainda, porque era desse jeito. Desse jeito. Hoje é o que acontece. A maioria das pessoas, é o que eu falo sempre, cara, quer encontrar as pessoas que precisam de ajuda, olha pras esteiras. Vão estar as pessoas lá que não sabem o que fazer, não sabem tem uns corredores também, cara. Não, tem. Lógico que tem, mas eu digo... Tem os banheiros escondidos também. Tem os canelas secas lá. Mas aí dá pra ver a diferença, né? É só de olhar. Então... mapear essas pessoas, porque são pessoas que não... É aquela pessoa que fala assim, não vou incomodar o professor, não.
não quero incomodar. Eu já porque a pessoa abandonei tem muita vergonha. academia por conta disso. E a pessoa tem vergonha, porque não é o ambiente dela. Então, o profissional, procura observar, olha as pessoas que estão ao seu redor, veja que sempre você vai identificar pessoas que precisam da nossa ajuda de fato. Então, E às vezes a desistência tá aí, né? Antes de começar. na verdade, às vezes não. A gente tem dados. As pessoas que não têm um tipo de acompanhamento, que seja uma avaliação, uma orientação inicial, um acompanhamento, uma anamnese que seja, para checar a rotina e aliar a rotina da pessoa, né? Com o exercício, tipo, eu tenho 40 minutos para treinar, eu tenho 30 minutos para treinar. Você conseguir fazer uma adequação que permita a pessoa fazer a atividade, ter os benefícios da atividade e entrar dentro da rotina de vida dela. Porque, naturalmente, o que acontece? Hoje só tem meia hora. Rapaz, daqui a um tempo a pessoa tá lá, uma hora, nem percebe que ela começa a gostar, começa a praticar, né? Então, pra gente finalizar, parece que a gente começou agora, né? Não é? Eu vou deixar eu ficar até amanhã. Com certeza. Considerações finais, eu queria que o Charles falasse, desse um recado para quem está dentro se encaixa nesse perfil do tema de hoje. O que você pode falar para o pessoal? E já faço despedida também automaticamente. Obrigado, Tom. Muito bom estar aqui. E o que eu tenho para falar é sobre isso, né? Hoje a gente falou muito sobre atividade física e tem uma atividade física que ela acaba sendo um pouco mais completa, que é a musculação. Eu sei que às vezes o aeróbico, às vezes a caminhada, isso está puxando muito e é muito bom, é muito importante. Mas não esqueçam da massa muscular. Ela não é só estética, ela vai ser importante para a sua saúde e para a forma na qual você quer envelhecer. Então sempre faça protocolos e estratégias que vão trabalhar também a sua massa muscular, porque para ganhar massa muscular, seu corpo usa gordura e isso promove emagrecimento. Excelente. Grace? Eu queria agradecer o convite, né, participar, falando desse assunto, né, que tem, tudo a ver com a minha vida, e falar para você de casa que passa por esse problema aí do efeito sanfona, não desista, tenha paciência, busque orientação profissional, né, para lidar com a sua ansiedade e tudo, porque tudo depende do primeiro passo, né? O primeiro passo, faça o que tem que ser feito, não apenas o que você quer, porque você não é criança para estar fazendo o que você quer, você tem que fazer o que precisa ser feito, porque lá na frente você vai agradecer. Show de bola. Júlia? Queria agradecer também o convite, assim, foi uma honra, uma felicidade imensa poder estar aqui com todo mundo e falar sobre um assunto que me motiva muito, pessoal e profissionalmente. Queria deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente, mas principalmente para as mulheres. Eu sei que esse é um tema muitas vezes sensível, que toca muito na nossa trajetória, na nossa caminhada. E queria dizer que, relembrar que o apoio da psicologia nesse momento é fundamental. O corpo, o peso, a comida, nunca é só isso. Sempre tem uma gama de história, de afeto por trás de tudo isso. Inclusive, eu preparei um material para todas as mulheres que estão assistindo o podcast. Então, quem tiver interessado em receber um material exclusivo sobre regrinha de peso, me segue lá no Instagram, dá um oizinho no direct, que aí eu converso com vocês e envio tudo para vocês. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que tenha sido assim tão prazeroso para todo mundo como foi para mim, foi maravilhoso. É isso aí. Então, agradecer que está nos assistindo, acompanhe os próximos episódios, em breve a gente vai estar divulgando aí e não deixa de comentar, mandar sua mensagem, manda para quem está precisando, né, que você conhece, que precisa entender um pouquinho mais sobre esse processo. Eu acho que foi muito rico aqui, a gente conseguiu trazer muita informação relevante que vai ajudar com certeza essa pessoa. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.